Lucas, capítulos 22, de versículos 54 e 71, vamos falar sobre caráter. Uma coisa que tem faltado muito nos meios seculares, não somente no meio cristão, mas nos meios seculares. Nós temos vivido momentos onde que as pessoas, empresas, escolas, instituições estão procurando pessoas de caráter. E nós não estamos aqui para falar sobre caráter de ninguém, estamos aqui para criticar nada que tenha acontecido no nosso país nesse momento, mas nós sabemos que dentro dos nossos lares, nossas empresas, escolas e aqui está nas igrejas, essa formação de caráter tem sido algo problemático para nossos líderes religiosos, líderes econômicos, líderes políticos, porque a nossa formação de caráter ela tem sido cada vez que passa mais defasada. E através de Pedro, a gente consegue entender que Pedro é um personagem muito redondo na Bíblia. O que eu quero dizer com personagem redondo? É aquele personagem que ele começa de uma forma e termina de outro. Na verdade, existe uma transformação na vida de Pedro. Ele é um dos personagens mais redondos que nós conhecemos na Bíblia, porque ele começou o Evangelho de uma forma, e você tem um outro Pedro a partir do livro de Atos, um Pedro exemplar, um Pedro onde nós possamos pegar e fazer uma biografia da vida dele e seguir uma das coisas que ele fez conosco. Mas para isso, para que Pedro pudesse ter essa personalidade redonda, o caráter de Pedro teve que ser transformado, a vida de Pedro teve que ser impactada. Nós vamos falar em 2 domingos sobre essa formação de caráter e transformação de caráter. No estudo de hoje vamos aprender como é que a gente pode fazer que o nosso caráter seja reconhecido. É muito difícil você prosseguir, é praticamente impossível você prosseguir em qualquer parâmetro da sua vida se você mesmo não conhecer o seu caráter. Se você não conhecer a si mesmo, de maneira que pelo menos uns 70% você vai saber das suas reações, das suas fraquezas, das suas forças, você dificilmente vai conseguir suceder em qualquer parâmetro da sua vida. Isso inclui a sua vida com Jesus. Se uma vez o seu caráter não for reconhecido, se você não conseguir entender o que acontece com a sua própria vida, conhecer suas fraquezas, suas forças, suas limitações, você não vai conseguir prosseguir. Não preciso nem falar com relação à vida profissional e à vida educacional. Muitos de nós, às vezes, quer ser alguma coisa, que não estou dizendo que seja impossível, mas se aquilo não estiver de conformidade com o seu caráter, será mais difícil você conseguir. Algumas pessoas me dizem que alguns profissionais, eles não se formam, eles nascem. Eu passo até a acreditar que Deus realmente, na palavra dele, formou um para professores, um para médicos, outros para pintores, outros para engenheiros, até pintores. Eu não me arrisco a pintar a minha casa, porque quando às vezes eu contrato alguém, eu peço alguém pintar minha casa, eu fico maravilhado pela finesse do trabalho, pelo acabamento. Eu não teria condições de fazer um negócio desses. Eu creio que isso é um dom de Deus. Aquela maneira de pintar uma casa, aquela maneira de cozinhar, é uma formação de caráter. Eu tento, eu assisto, eu confesso que eu assisto todos os Masterchefs do TLC, Discovery Home and Health, mas eu não consigo cozinhar, eu não sei o que é tempero. Eu não consigo entender o que significa tempero, mas eu sei comer muito bem. E Deus é tão bom que colocou na minha vida uma mulher que cozinha maravilhosamente bem. Então essa formação de caráter, ela tem muito a ver com o que você é, o que você vai ser, o que você deixou de ser. E Pedro, ele é um dos vários personagens que Deus nos coloca na Bíblia. Você pode perceber que todos os líderes chamados na Bíblia, do Antigo até o Novo Testamento, Deus trabalha com o caráter dele. O caráter dele é o fator sine qua non principal para que você possa ter uma vida de comunhão com Deus. E muitos têm se perdido porque nós não temos conhecido nosso próprio caráter. Esse autoconhecimento, às vezes problemas no casamento. No casamento. Às vezes as pessoas falam que você vai casar com alguém que você não conhece, mas na verdade nem a própria pessoa conhece a si mesma. Ela no casamento revela cada comportamento que ela se espanta. Porque ela não tinha condições conscientes de saber o que ela era. E quais são as habilidades que nós temos para a formação do caráter? No capítulo 22 do livro de Lucas, a partir do versículo 57, o tema é Pedro nega Jesus, é um tema muito conhecido nosso. Versículo 54, capítulo 22 de Lucas. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para Pedro e disse: E este homem aí, estava com ele, com Jesus. Mas Pedro negou: mulher, nem o conheço. Pouco depois, um homem viu Pedro e disse: você também é um deles. Homem, não sou um deles, respondeu Pedro.
Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: certamente este homem aí, ó, Pedro, estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, nem sei do que você está falando. Falava Pedro ainda quando o galo cantou. O Senhor, Jesus, voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que a tua boca esteja aqui nesse momento para falar conosco, que nós queremos ouvir somente o que vem dos céus. Diante de ti, nós te entregamos essa palavra, que já é tua, para que possamos receber com o coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Pedro andava com Jesus, né? Coladinho. Nós que somos pais de adolescentes, porque na verdade a criança, ela ainda não tem essa formação, caráter formada, entre aspas, porque hoje em dia tem crianças de 2 anos já têm vontade própria. Então, os adolescentes, geralmente, quando começam a perceber o mundo ao redor, o adolescente ele começa a ver que existe um mundo ao redor dele e que ele pode ter vontades. Que ele pode dizer sim, não quero, não quero. Essa é a adolescência. Por isso que muitas pessoas falam que é aborrecência. Não é. É a fase de descoberta, experimentação, testar limites. A criança não deveria ter essa fase. A criança não deveria ter essa fase. Alguns psicólogos falam que, antigamente, quando você saía para almoçar com seu pai, com a sua mãe, Mário Sérgio Coppola é um deles, que falava, quando você saía para comer com seu pai, senta. Pedia comida do garçom, come. Então você, quando era criança, comia o que seu pai pedia. E você nem falava se gostava ou não gostava. Hoje em dia, uma criancinha de 2 anos, a mãe pergunta: quer comer o quê, neném? Ah, não gosto disso, mamãe vai trocar então. Ah, não quer tomar água? Tá refrigerante. Hoje em dia, a criança de 12 anos tem vontade. E tem umas ainda que, se não tiver vontade, pega o prato e joga no chão. Eu já vi. Criança que não queria comer batatinha, jogou no chão. A mãe foi lá e catou, ficou meio sem graça, né? Porque, na verdade, quando alguém fala mal de você, você se sente ofendido. Mas quando alguém fala mal do seu filho, você se sente derrotado. Quer ver uma coisa que deixa você para baixo? É você ser chamado na escola por um coordenador pedagógico e falar mal do seu filho. Você se sente derrotado. Você tem 2 reações. Ou você se defende contra o professor, contra o coordenador, ou você chega em casa e espanca o seu filho. Você se sente derrotado. Porque quando fala do seu filho, é o seu caráter que está em jogo. Porque nós sabemos que a criança não nasce com um caráter formado. Eu estou duvidando disso. Porque tem crianças de 6 meses que eu já acho que já está mandando o pai e na mãe. Eu estou duvidando que criança nasce com caráter formado. Tem criança que não sabe mais o que é não. Você fala não, ela fala não. O pai fala, tá bom. Não queremos ter trabalho. Então, na verdade, essa formação de caráter, Pedro andava com Jesus, lado a lado. Ele viu o que Jesus fazia. Não é verdade? Você que é pai, que é mãe, seu filho vê como é que você come. Seu filho vê como é que você se veste. O seu filho vê como é que você fala, ouve como é que você fala. Vamos parafrasear, vamos comparar Jesus com Pedro, você com seu filho. Como? Uma pessoa que anda com você, que dorme com você, que come com você, tem um comportamento diferente do teu. Como? Ou então aquela seguinte frase, abre aspas, onde foi que eu errei? Onde é que está o erro da situação? E Pedro, Davi, que não andava com Jesus, mas era segundo o coração de Deus. Como homens que tinham esse contato tão próximo com o mestre, conseguiu negar Jesus não somente uma vez, mas 3 vezes. Não conheço esse homem, meu pai do céu. Vou chamar sua mãe. Pode chamar, não vai adiantar de nada. Quem é professor já ouviu isso. Vou falar com seu pai. Pode falar, vai perder só tempo. Meu pai não pode nem vir aqui, professor. Não pode vir para conversar com o professor, mas em dezembro vai para reclamar de nota, porque o filho está reprovado. Preciso conversar? Não vai. O caráter do filho de uma criança, adolescente, se eu tiver um tempo, tiver condições, estudar, porque eu estou achando que já tem criança nascendo com caráter. Estou começando a pensar isso, pastor. Estou começando a pensar isso. Você fala com a criança, não quero. Fora algumas palavras que você até se espanta, que você nem conhece mais, as crianças já falam. Andava com Jesus o Pedro e não o conheço. O seu filho anda com você e fala coisas que você não consegue entender também. Consequentemente, a nossa posição não é igual a de Jesus. Jesus jamais virou o olho para isso.
Domingo que vem falar sobre isso. Jesus jamais virou o olho para isso. Jesus não foi igual nós, líderes, ou de repente chefes, que tenta eufemizar, disfarçar um comportamento errado. Jesus não faz isso não. Ou raça de víboras, ou arreda-te de mim, ô Satanás. Jesus nunca acobertou um erro de ninguém. Por mais próximo que a pessoa seja. Mulher, o que eu tenho a ver contigo? Falou com a mãe dele. Falou com a mãe dele. E nós, por fraqueza, por covardia, eufemizamos a situação. Não é verdade? Já percebeu que tem criança que ela sabe exatamente o que pedir ao pai e pedir à mãe? Já sabe de onde vem um sim, de onde vem um não? Já sabe? Nessa discórdia que existe, vou deixar você comprar, mas não fala para o seu pai. A criança já sabe. 3 meses de idade já sabe que chupeta. Deixa isso chorar, gente. Deixa chorar um pouquinho, limpa ali, o diafragma, o pulmão. Tu vai cansar. Aí quando faz 2 anos, não consigo tirar a chupeta dessa criança. Vai ser, ele saiu do ventre com uma chupeta na boca, né? Que bonitinho, veio com chupeta. Não veio. Essa formação de caráter nos leva a perguntar, por que Pedro teve uma atitude negativa com relação a Jesus? Por que Pedro apresentou um caráter oscilante ao negar Jesus? O caráter de Pedro foi oscilante, queridos. O que Pedro fez foi justamente, comparando com várias situações da nossa vida, é quando você tem um funcionário, você viu pela câmera. Isso aconteceu com um conhecido meu. A empresa dele é por aqui. Ele viu pela câmera um funcionário roubando alguma coisa da empresa dele. Ele gravou e nós nos encontramos num lugar social. Ele falou, professor Renan, olha aqui o que o meu funcionário fez. Ele mostrou para mim o vídeo do rapaz pegando. Hoje em dia as empresas têm circuitos de segurança, né? Na verdade, nem para pegar funcionário roubando nada, mas é para a segurança do funcionário. Muitas coisas foram descobertas nas escolas que eu trabalho através das câmeras. Professor, olha aqui. Eu falei, o que ele está fazendo? Está pegando. Pegava e colocava dentro do avental. Nitidamente. Nitidamente. Eu nem conhecia o rapaz, mas eu consegui descrever fisicamente o rapaz, porque era tão nítida a imagem que eu conseguia ver. Logo em seguida, ele mostrou um outro vídeo, ele conversando com o rapaz. Rapaz, não peguei não. Eu? Não falou sobre o vídeo, rapaz. Não peguei não. Foi o que o Pedro fez. Andou com Jesus. Não conheço não. Você fez? Não fiz não. Está estampado na cara. Igual o pastor Marcos fala, adoro esse adjetivo, muquirana. Está estampado na cara. Do muquirana. Que fez? Não fiz não. Não. Pedro fez justamente isso. Justamente isso. Todo mundo via Pedro. Ninguém chegou e falou assim, vem cá, você estava com um Nazareno. Ninguém falou, o pessoal afirmou. Esse daí também estava com o Nazareno. Afirmou. Ninguém perguntou para ele, ninguém deu a chance de perguntar, porque havia provas contundentes de que Pedro havia dado com Jesus. Mas o caráter oscilante que nós temos de não confessarmos aquilo que nós fazemos. Essas máscaras que nós temos de sempre negarmos aquilo que nós fazemos. Né, namoradinhos? Eu sou tão romântico. Eu gosto de passear, dar presente, que depois, quando no caso, não dá nem um grão para a mulher colocar no cabelo. Não é verdade? Vocês, mulheres, têm muita sorte de fazerem parte dessa igreja, que eu nunca vi um pastor para pedir tanto para os maridos comprarem presente para as mulheres quanto aqui. Eu nunca vi um negócio desse. Não manda nenhuma mulher comprar para nós, mas maridos, libera o cartão. Estou mentindo, Ivone? Não é verdade? É só a gente que libera. Posso fazer, se me permite? Mulheres, libera o cartão para os maridos também. Os maridos aplaudem, por favor, em nome de Jesus. Isso. Toda vez pastor Marco falar sobre amor, pastor Marco ele fala muito sobre amor, sabe por quê? Porque ele é muito bem amado pela Ivone. A gente fala, eu sei disso. Ivone deve colocar, sabe o quê? Comidinha separadinha igual Masterchef para ele no prato. Prato branco. Eita Jesus! Olha a revelação de Deus. Bota ali tudo separadinho, bonitinho, não é? Pastor Marcos não é nada chato. Aí ele vem aqui e bota todo o amor dele para fora, dizendo que nós temos que liberar. Eu fiz isso ontem, pastor. Fiz ou não fiz, amor? Posso contar, pastor? Viajei para São Paulo semana passada, eu trouxe um relógio, uma bolsa, um sapato. Vou pagar até dezembro, mas trouxe.
E ontem, minha esposa estava tristinha, coitada. Passamos uma perda na família, minha esposa estava tristinha. Quando deu 6h20, eu, se arruma. Bota para quê? Vamos passear. Quero comprar um tênis para mim. Já sabe o que aconteceu quando eu cheguei lá, né? Comprei o sapato. Com todo prazer. Com todo prazer. A minha mulher é a graça de Deus na minha vida. Não mereço não, gente. A mulher quando você fala, que é esse troféu do negão, a loura, meu irmão? Não mereço não. Mas o pastor Marcos fala disso porque o coração dele está cheio desse amor pela esposa dele. Ele recebe isso. E vocês, mulheres, agradecem a Deus, por pastor Marcos ser o pastor de vocês. Porque se nós formos ouvi-lo toda semana, e não é Romanel não, né, pastor? Não pode ser Romanel não, né? É Romanel que é bijuteria, Romanel, né? Romanel. A Ivone já não ganha mais Romanel, né? Teve um dia que o pastor Marcos falou assim, vou levar minha esposa a tomar café da manhã no Copacabana Palace, não falar isso na igreja não, pelo amor de Deus. Eu só posso pagar um pão chique aqui no final do mês. Não foi não. Não foi não, né? Leva sua esposa para um café. Eu falo, não ouça isso. Ensurdece a minha esposa nesse momento, em nome de Jesus. No máximo aqui é um pão chique no 14º, porque aqui está ficando caro também. Mas por que houve essa apresentação de caráter oscilante? Primeiramente, primeiro assunto que nós vamos falar sobre Pedro, é que o comportamento de Pedro era um comportamento oscilante. É o seu comportamento. Primeiro ponto que a gente aprende hoje é comportamento oscilante. O que vai ser comportamento oscilante? Ele é proveniente de uma pessoa que não se conhece, não conhece as suas limitações. Dentro das igrejas, eu falo isso porque eu trabalho dentro da igreja, eu tenho um ministério dentro da igreja, às vezes nós queremos colocar a mão onde a gente não alcança. Tem aquelas pessoas, por exemplo, eu acho lindo, uma pessoa quando vem aqui, consegue quebrar isso aqui tudo. A gente viu que há alguns meses, isso aqui estava tudo quebrado, e de uma hora para outra, virou isso aqui. A pessoa consegue visualizar o que vai acontecer. Tem gente que tenta fazer. Quantos pedreiros ruins já tivemos em nossas casas, que quebraram tudo, você na esperança que as coisas ficassem consertadas e continuou quebrado. Está no lugar errado. Está no lugar errado. Esse comportamento está no lugar errado. É fazer aquilo que você não sabe fazer. É querer fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Isso acontece muito. É claro que esforço, dedicação e prática vai acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa com você como educador. Se você pretende fazer alguma coisa e pelo esforço e pela prática você tenta fazer, no meio do caminho você vai perceber que aquela não é a sua e você vai desistir. Vai procurar qual é a sua. Quantos terminam a faculdade na metade e procuram fazer outra coisa? Eu não estou dizendo que você não tem o direito de fazer aquilo que você quer fazer. Tem. Mas se você tiver personalidade para fazer aquilo, você vai conseguir fazer. Mas se você não tiver, você para no caminho. Isso não é errado. Não quis fazer. Eu tenho esse exemplo em casa. Pai, não quero biologia. Quero outra coisa. Qual o problema? Vamos fazer outra coisa. Eu comecei fazendo música. Eu falei, não quero ser músico, eu quero ensinar. Fui fazer faculdade de letras. E Pedro, ele não conhecia a si mesmo. E essas atitudes nos surpreendem positivamente e negativamente. Quando você tem um comportamento oscilante, a sua atitude surpreende a você, mas tenha certeza, já surpreendeu a terceiro muito antes de você. A pessoa que está ao seu lado já percebeu anos-luz antes de você, de que você não tem aquele caráter que você falou que tem. Foi a afirmação que fizeram contra Pedro. Não perguntaram para Pedro se ele estava com Jesus. Já haviam dito para Pedro que ele estava com Jesus. Você estava com Jesus, estranho. Sentado aqui com a gente. Ué, você lá na Igreja Nova Vida, que estranho. Você está aqui bebendo cerveja com a gente. Ué, você não dança lá num grupo de coreografia, que estranho. Você está aqui dançando, vai até o chão, não estou entendendo. Muito antes de você perceber que o seu caráter ele é oscilante, que as suas máscaras elas estão sendo trocadas a cada dia, tenha certeza, querido. Outros já perceberam, sabe por quê? Deus revela. Não há nada que nós façamos que Deus não revela. Nada encoberto é do favor de Deus. E as pessoas que te amam, elas vão falar com você. Na sua lata, desculpa a palavra, na sua cara.
que é amigo, fala a verdade, não fala o que você quer ouvir. Está errado, está errado. E esse comportamento oscilante faz com que nós não consigamos os nossos objetivos. Eu tenho observado, não sei se vocês perceberam, pelo menos aqui na área de Bangu, que está morando por aqui, tem se aberto muitos barzinhos chamados pubs, que são esses barzinhos com iluminação obscura, onde tem vários tipos de bebida artesanais e música ao vivo, na rua. Eu não sei se é impressão minha, mas nos últimos 2 anos, acho que abriram de 3 a 4 por semestre. Só onde que eu moro, ali perto do Parque Leopoldina, tem uns 5. Tem uns 5 ali, onde as pessoas têm um barzinho pequenininho, elas colocam as mesas todas na rua, na calçada, e ali passa a noite inteira. E a minha esposa e eu, nós passamos por esses barzinhos, senão não conseguimos entrar em casa, e nós percebemos que de segunda a domingo está cheio. Estão cheios os barzinhos, né? De segunda a domingo. E o que eu percebo é que as pessoas, elas têm dificuldade para tudo na vida. Tudo na vida. Mas não tem dificuldade para esse objetivo que está lá naquele barzinho bebendo a noite toda. No dia dos namorados, o que tem em frente ao meu prédio foi fechar às 10 para as 5 da manhã, na quarta-feira, porque eu acordo antes das 5, para deixar o banheiro para minha esposa durante 1 hora, para ela poder se divertir, e eu ouvi o barzinho fechando. 10 para 5. Aí eu pergunto, será que essas pessoas não trabalham na quarta-feira? Porque eu acho que Dia dos Namorados não é feriado no Brasil, por enquanto, né? Daqui a pouco vai ser feriado. Não é. As pessoas, elas não conseguem ter os objetivos próprios dela. E você vê lá jovens que deveriam estar dormindo porque de repente ficaram na faculdade até tarde e trabalhar cedo de manhã. Esses jovens, por não conhecer os seus próprios limites, dificilmente, estatisticamente falando, esses jovens que ali estão, dificilmente vão conseguir completar a sua carreira acadêmica. Dificilmente. Porque perderam o foco. Perderam o foco, não sabem quem são. E existe um processo muito grande em termos de incentivação, dizendo, ele é jovem, tem que se divertir. Esse é o incentivo que eles têm. Ora, se isso fosse no século XX, na década de 80, eu até entenderia, onde nas igrejas não podiam colocar uma bateria, não podia bater uma palma, guitarra não podia ter pedal, né? Percussão, no máximo, um pandeirinho. Hoje em dia, a juventude vive num paraíso terreno. Paraíso terreno. Se durante o louvor a juventude quiser descer e pular aqui, ninguém vai falar nada. Eles têm essa permissão. Então, a diversão através de uma bebida, a diversão através de eu não consigo entender. Isso falando para o jovem cristão. Não consigo entender. Essa madrugada, uma madrugada dessa, minha esposa e eu fomos acordados com uma briga embaixo da nossa janela. Briga feia mesmo, briga feia. De meninas envolvidas, meninos, arma, garrafa quebrada. Não consigo entender. Muitos desses jovens estão se perdendo no caminho. Não vão, eu estou falando como professor, não vão conseguir chegar nos seus objetivos. Perderam o foco. E nós, pais, que somos responsáveis por isso, estamos incentivando com essa teoria. Deixa. Quem nunca fez isso? Está na idade. Concordo com vocês. Mas, quando vocês eram jovens e faziam a mesma coisa que seus filhos fazem, será que o seu pai e sua mãe não falavam alguma coisa para vocês? De repente falava até pior do que você fala agora para o seu filho. Vou falar mais uma vez, não sou nostálgico, mas eu sou da época que se falava com os olhos. Eu sou da época que vó não mimava, vó criava. Eu sou da época que eu tinha mais medo do que mãe. Minha avó era uma índia desse tamanho, tínhamos, né? Para apanhar, ela enfiava o meu rosto aqui. Eu não tinha para onde correr. Ficava exposto onde ela queria bater. Morria de medo. Minha esposa conheceu minha avó antes dela falecer. A mulher dava medo só de olhar. Ela estava conversando com alguém e falava, vó, ela... Rapaz, aquele olhar era uma promessa que mais tarde... Prepare. Hoje em dia você olha, você fala, você briga, você grita. O que é? Eu, hein? Nós estamos permitindo isso com os jovens. Nós permitimos. É um caráter que esse jovem não sabe nem onde ele tem. Um dia ele está feliz, vou para a igreja. Outro dia eu estou triste, vou para uma festa. Outro dia eu quero estudar, vou. Não vai à aula por quê hoje? Porque eu não quero. Hoje a aula não é importante.
Com relação à família, homem e mulher, não existe um ser mais oscilante no humor do que o ser feminino. A mulher te dá bom dia, quando virou bom dia, o quê? Não falei contigo? É normal. Eu aprendi a ver que é normal. Eu resolvi entender, para que eu possa ter um casamento saudável, porque eu amo minha mulher, eu resolvi entender. Vem cá, deita aqui, o que está acontecendo? O que houve? Porque biologicamente mulheres têm hormônios aí que viram. Eu trabalho numa escola onde eu sou o único professor com 28 professoras. Quando todo mundo junta naqueles dias, eu choro sozinho na sala. Sozinho na sala. Eu tenho que entrar nas salas delas a cada 50 minutos para dar aula de inglês. Eu entro na sala delas e saio na sala delas. Se eu atrasar um minuto, Renan, por que você atrasou um minuto? Eu falei, hoje está naquele dia, eu tenho que ter uma desculpa. Eu vou compensar um minuto semana que vem. Tá bom, semana que vem compensa um minuto. Tá bom, você é muito gentil. Um minuto. Resolvi entender. Mas de contrapartida, o homem também é muito grosso. Muito ignorante. O homem não sabe falar. O homem não sabe chegar e montar o cenário. O homem não sabe chegar e fazer uma coisa que sabe que a mulher gosta. Se você sabe que sua mulher prefere uma caneta envolvida num laço que você fez do que um carro que você deu e deixou na garagem, pega essa caneta, faz o raio desse laço, mas faça com sensibilidade. Se você sabe que todo aniversário de casamento, todo aniversário dela, você vai dar o mesmo sapato, a mesma bolsa, faça! Porque para ela vai ser como se fosse nunca recebido uma bolsa na vida dela. Mas o cara fala, para quê? Já tem milhares de bolsas. Gente, mulher nunca tem sapato o suficiente. Nunca! Olha só, Deus falando. Bolsa. No final do culto... As amigas mais íntimas perguntam a minha esposa que ela ganhou de namorado. É aquilo todo ano. Mas ela abre, ai amor, uma bolsa, mesma cor, o mesmo tamanho, a mesma forma, mas a mulher gosta. Eu aprendi isso. Ontem fui comprar o tênis para mim. Quando eu cheguei no shopping, eu vi que ela entrou da loja e falei, perdi. Vamos procurar. Aí o que eu fiz? Esperto. Comprei o sapato dela, depois ela escolheu o meu. Olha que maravilha. Eu podia comprar do preço que eu quisesse. Essa falta de sensibilidade do homem também precisa ser entendida, porque é muito gostoso para a gente chegar e falar assim, pô, minha mulher tem um humor muito oscilante, pô, não aguento mais, mas ela também não aguenta o seu comportamento não, meu querido. Muitas vezes ela quer que você fale com o seu filho, que ele está fazendo coisa de errado, você chega no trabalho e você vai para o quarto. Ela passou o dia inteiro com a criança não dá folga, nós sabemos disso, quem é professor que sabe disso, a criança a cada 15 minutos tem que mudar uma ação. Porque ela se enfada muito rapidamente. Você chega, boa noite, meu jantar, toma banho, vai para o quarto. Ei, espera aí, não quer que a mulher esteja de mau humor? Ela tem que ter mau humor. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar? Eu não faço isso, vamos trocar um dia, manda a sua mulher dar aula no seu lugar, trabalhar no seu lugar e fica em casa, cuida do meu querido, 15 minutos, tu pede arrego, bate no chão, ó, levanta a bandeira, 15 minutos. Nós não temos essa condição de limpar a geladeira, telefone aqui, falar e brigar com você, não temos. Nós não temos. A mulher coloca o telefone aqui, querido, limpa a geladeira, abaixa a televisão. Mas você sabia que o vestido dela ficou bonito? A gente não tem isso. Se nós estamos dirigindo, a gente fala, o que você falou? Não olha, o que falou? E se você falar com ela, você que bate. Não temos essa condição. Troca com ela. E essa personalidade da mulher, ela não vai mudar. Não vai mudar. Por isso que nós sabemos que homem é homem, mulher é mulher. Por mais que o mundo queira colocar diferente, não tem como mudar. Homem é homem, mulher é mulher. E os dois se completam. Ontem, falaram comigo assim, não vai para a academia não. Aí, falei, não vou não. Deitei no sofá, num colinho macinho, cafuné na cabeça. Dormi a tarde toda. A tarde toda. Não sei como eu acordei na cama. Dormi no sofá, acordei na cama. Não sei como. A tarde toda. Eu parei para ouvir. Não sai hoje não. Fica comigo. Fiquei com uma raiva. Que eu queria malhar. Uma raiva. Não. E Deus falou comigo assim, tu vai falar sobre isso amanhã, negão. Eu falei, Senhor, estou te ouvindo.
Aí à noite rolou o shopping, rolou um sapato, rolou um tênis. Entendeu? Ainda rolou um lanche, um sanduíchezinho diet. Última de hoje. O silêncio na vida dos pais com relação ao caráter dos filhos faz com que os filhos não conheçam o seu próprio caráter. Quando você chega e fala para o seu filho que ele está errado, ele começa a entender o que ele pode fazer ou não pode fazer. Uma vez que você permite que a criança, o adolescente ou seu próprio filho faça tudo o que ele quer, ele não consegue saber quem é a personalidade, qual é a personalidade dele. Pedro, de uma certa forma, ele sabia quem ele era. Pedro sabia que lá no fundinho do coração, Pedro sabia quem ele era. Mas às vezes a gente consegue entender que a nossa própria vida, ela vai depender de mudanças por terceiros. De repente, Pedro, ele até sabia que ele ia negar Jesus, porque ele conhecia a si mesmo. A gente não vê aqui na Bíblia relatos de Pedro em casa, na casa dele. Não vê. Porque quando se fecha a porta da nossa casa, nós revelamos quem nós somos. Para a sociedade, nós somos uma coisa. Todo mundo vê o professor Renan como professor, mas ninguém sabe como é que eu sou em casa. Com a minha mulher, com o meu filho, só eles podem falar isso para vocês. Então, muitas vezes, quando a gente não tem essa pessoa para falar para a gente quem nós somos, com grandes chances, nós vamos desenvolver uma personalidade, um caráter oscilante, como já foi falado aqui. Precisamos de alguém para falar conosco aquilo que nós somos. Existem até profissionais para isso, os psicólogos. Existe um ser supremo que fala sobre isso, Jesus. Mas ainda existe uma terceira pessoa, que são os amigos e parentes. Eles mesmos começam a falar para a gente quem nós somos. E nós, como não aceitamos o nosso próprio caráter, nós enraivecemos dessas pessoas. Tem pessoas que falam assim, eu não quero falar com o Leandro não, porque o Leandro ele só fala demais. Ele não fala demais, ele fala na verdade aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, que eu não quero ouvir, que na verdade bate com o meu caráter. E você começa a selecionar as suas amizades por aquilo que você acha que vai ser confortável para você. Sabe o que é o mais engraçado? Que depois, quando você fica num sentimento de culpa, você vai se misturar com quem você não presta. O que aconteceu com Pedro? Pedro saiu do convívio dos discípulos e foi se assentar lá no meio de um montão de escarnecedores que estavam à beira do fogo, pessoas que ele sabia que não tinha nenhum tipo de convívio com eles. Isso acontece conosco. A pessoa, quando começa a perceber quem ela é, o marido, quando começa a perceber quem ele é de verdade, ele começa a ver aquilo que ele é de feio, ele esconde, estou falando do marido, do homem, ele esconde a sua personalidade e começa a ficar menos tempo em casa. Porque sabe que em casa a mulher fala, você chegou tarde, você não me deu atenção, você não falou comigo, você não conversou com o Júnior, você não consertou a pia, e é mais fácil para ele sair de lá. O que ele faz? Segunda, sábado, trabalho, domingo, futebol. Só chega em casa para dormir. A partir do momento que nós começamos a ter nosso caráter revelado, a nossa intenção é fugir. A gente não quer ouvir aquilo que a gente na verdade é. Nos faz mal, nos traz repugna. A gente começa a sentir que a gente na verdade é podre. Eu não quero ouvir isso. Não quero ouvir isso. Já viu aquela sensação? Eu tenho esse problema. Eu não gosto de ver cenas de operação, de pessoas sendo cortadas, abrindo, tirando. Eu não consigo ver isso. Eu fecho o olho. Eu tenho esse problema. Eu não tenho esse dom para área de medicina. Pessoa tirando sangue. Quando tira sangue eu nem olho. É assim que essas pessoas são. Eu não quero ficar aqui em casa porque ela vai me encher a paciência. Ela vai falar que eu não fiz. Mas na verdade é o que você é. Na verdade é o que você está fazendo. É igual a mulher. Aquela mulher que não tem aquela noção de que ela precisa investir na família dela, na casa dela. Então todo provento que entra, ela gasta. E o marido fala, você está gastando demais. Mas é por quê? Eu não tenho vida. E começa a fugir da própria realidade. Por quê? Quando o nosso caráter começa a ser revelado, a nossa reação é fugir. Ninguém enfrenta. Eu queria ver se Davi fugisse de Golias. Aquele gigante daquele tamanho. Davi conhecia quem ele era, porque ele sabia que o caráter, a formação dele, a formação familiar dele vinha de Deus. Não importa o tamanho do gigante, ele está grandão, pior para ele, vai demorar mais para cair, vai se machucar, vai se quebrar. E muitos de nós fugimos, corremos. No âmbito de família, pai e filho, quantos pais aqui,
demoram para conversar com o filho sobre um problema que a mãe já sinalizou há semanas, há meses, há anos, e vai demorando, e vai demorando, e vai demorando, quando vai conversar, já era, meu filho, cristalizou. Já viu mancha da roupa? Está comendo cachorro quente? Caiu o ketchup, lava logo. Se aquele ketchup ficar ali até a tarde, o que vai acontecer? Vai ser muito mais difícil de tirar, quiçá não vai conseguir tirar nunca. Lava logo. Caiu a maionese? Limpa logo. Sujou a mesa? Limpa logo. Se você está vendo um comportamento errado no seu filho pequenininho, corrige logo. Não fica achando que é criança. Não, isso muda. Não muda não, querido. Porque o diabo está ao derredor, só procurando brecha para poder entrar. Viu o negócio errado? Faz logo. Corre atrás logo. Isso acontece lá em casa até depois de 20 anos de nascido, o herdeiro. Senta. E fica quietinho. E da mesma forma quando faz coisa errada. Ontem eu fiquei ouvindo. Levei um sabão essa semana, fiquei ouvindo. Por quê? Quando a gente começa a revelar, não, e começa a discussão, não, mas você também é isso, você puxou sua mãe, você puxou seu pai, você é igual ao seu irmão, e blá. Ninguém ouve ninguém. Agora imagina se Jesus descer aqui agora e falar assim, Érica, eu quero conversar com você quem você é. Vou mostrar a você quem você é. E se a Érica não gostar de Jesus falar, Jesus não quero ouvir não, tchau, embora. É isso que ele faz conosco. E muitos fogem. Somem. Crentes de anos de casa, de 30 anos de casa, quando Deus mostra na verdade quem Ele é, ele foge. Houve-se um testemunho do grupo Diante do Trono, de uma irmã muito corajosa, que falou na frente da igreja, que ela tinha um comportamento de inveja, que ela invejava alguém. E ela passou anos, durante a formação do grupo Diante do Trono, com aquele sentimento. E ela teve um encontro tão verdadeiro com Jesus, que ela teve coragem de pegar o microfone e falar, eu sou invejosa. Eu queria tomar o lugar dela, mas Deus mostrou quem eu era. Essa pessoa fedorenta, horrível. E hoje essa mulher é uma bênção naquela igreja. Se hoje Jesus revelar quem você é, você fica ou você sai? Vou ficar naquela igreja não. Pastor Marco falou um negócio que eu não gostei. Pastor Marco nem te conhece. Se ele falou, foi porque Deus mandou ele falar. E às vezes você nem percebe, mas ninguém está percebendo que está falando com você. É você mesmo que está se autoanalisando. A palavra aqui é para todo mundo. Deixa Deus mostrar quem você é, para que esse caráter oscilante que você tem, ele possa assumir. Não faça uma igreja de evento social. Às vezes me dá uma tristeza no coração, vou confessar aqui, ouvindo meu líder falar o apelo, vem de manhã, vem à noite, queridos, era para ser natural. Desde o momento que você está fora de segunda a sábado, pelos problemas da sua casa, trabalho, era natural você ter aquela sede de vir domingo e à noite. Quiçá se nós fôssemos africanos, dançar o dia todo na igreja. É um dos meus sonhos, para a igreja da África, ficar o dia todo dançando e comendo sem comida para passar fome. Eles dançam para a fome passar. Hoje eu quero terminar falando sobre isso. Quem é você? Será que você hoje, alguém vai olhar e falar assim, você é aquele que estava andando com Jesus, né? Não sei porquê. Ou será que a pessoa, quando olhar para você, não vai nem perguntar nada? Ela vai chegar com você já com problemas, porque sabe que você sabe onde tem a solução. Será que o seu filho ou sua filha, ele vai olhar para você e falar assim, pai, preciso conversar com você. Mãe, preciso conversar com você. A gente teve uma perda nessa semana na nossa família. E essa perda não foi minha, porque eu sou agregado. Sou casado com o tio, com a sobrinha do tio. E quando eu cheguei no velório, cheguei muito atarefado, muito atrasado, muito vindo do trabalho. Procurei um banheiro, não tinha um banheiro, não somente tinha um banheiro, então eu fui no banheiro da academia, que é perto do velório. Quando eu estou voltando do banheiro, correndo, a minha sogra, meu genro. Falei, o que foi, sogra? Vamos lá dentro. Estão te chamando lá dentro para fazer uma oração. Aquilo me fez tão bem. Porque eu cheguei e beijei todo. Família grande, né? Tem que beijar todo mundo, tem que falar com todo mundo, né?
Me fez bem porque as pessoas não olharam para o Renan. Elas olharam para o Renan, membro da Igreja Nova Vida, o maestro. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Será que as pessoas chegam até você? As pessoas falam assim, não, esse daí é aquele que estava com Jesus. Olha o desdém, olha o desdém. Esse aí é aquele que estava com Jesus ali, né? Mas não tem diferença não. Quando a pessoa vê Jesus na sua vida, ela nem pergunta, ô Vânia, faz uma oração com minha família, por favor. Nem pergunta, ô Léo, você pode orar por mim? Eu lembro que a pastora Ivone um dia chegou e falou aqui na frente que ela é de uma época onde as pessoas traziam as crianças, né, os filhos, para o pastor orar. Eu sou dessa época também. Tô doente, mãe, vamos lá pastorar por você. Aí, a gente pequenininho, né? Aí, o pastor, aquela mão grande, colocava-se a mão suada na nossa cabeça ali. Era diferente. Era um troço diferente. Eu sou daquela época que, no final do culto, as criancinhas vinham aqui na frente cantar de chinelo, suja. E o pastor todo bobo, como se fosse filho deles. E ninguém chegava e falava, meu pastor, pastor, pastor. Não, as atitudes mostravam isso. É o caráter, né? Qual é o seu caráter em casa? Seu trabalho? Será que hoje em dia as pessoas olham para você e veem você realmente como um ser onde que Jesus está habitando? E isso não quer ser sua formalidade não, né? Nos anos 80 nós tínhamos uniforme de crente. Se não usássemos uniforme de crente, não éramos crente. Hoje em dia, você vai à igreja onde que os pastores pregam de bermuda. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, que ninguém está olhando bermuda do pastor, está olhando o que está acontecendo na igreja, aquele rebuliço lá. Eu lembro que no projeto Vida Nova, quando o baterista, pastor, não sei se lembrar, o baterista tinha trancinha, usava brinco. Rapaz! Tinha trancinha e usava brinco o baterista. E o pastor Zé Teixeira falou, Deus está vendo a habilidade dele. Quando ele morrer, essa trancinha vai apodrecer, o brinco vai ficar aí na natureza, mas a alma dele é que Jesus está vendo. E o moleque tocava muito, brother. Tocava muito. Nós temos que ser igual a Jesus. Ter a semelhança do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Senhor, eu quero muito mais conhecer o Teu nome. Conhecer a Ti. Ter o Teu caráter. Ser semelhante a Ti. Coloca a mão no seu coração. Começa a falar com Deus aquilo que você quer falar para Ele. Porque o seu coração pertence a Ele.